Olá, meus irmãos, eu sou o Leandro, faço parte do Projeto ABA. O projeto é vinculado à Junta Missionária da Igreja Batista em Cristo e nós temos o objetivo de naturalizar o tema adoção e todas as suas vertentes para toda a comunidade. Quer conhecer mais sobre o projeto? Acompanhe nossos próximos vídeos, que iremos conversar mais detalhando o funcionamento de todo o projeto. Te convido também a seguir nossa rede social, que está na descrição desse vídeo. Hoje, iniciaremos uma série de 4 entrevistas em comemoração ao mês da adoção, pois no dia 25 de maio é comemorado o Dia Nacional da Adoção. E a entrevista de hoje com o pastor Velber, seja bem-vindo, né? É um enorme prazer receber o senhor. Por favor, pode se apresentar. Muito obrigado pelo convite. Eu fico muito feliz de estar aqui com vocês, um projeto que tem dado grande resultado e dentro da igreja, principalmente, também tem trazido grande confronto a todos nós. E é um prazer estar aqui. Meu nome é Velber Pereira, como disse o Leandro, sou pastor aqui da Igreja em Cristo e trabalhamos diretamente com a Junta de Missões, onde nós estamos coordenando alguns projetos missionários e dando apoio também ao Projeto ABA. Ok. Já quero então partir para a primeira pergunta. Nós sabemos que a adoção é uma prática conhecida desde sempre, né? Mas, infelizmente, a cultura da adoção não é estabelecida entre os cristãos. O que a Bíblia nos revela sobre a nossa adoção em Deus e como conhecemos o caráter de Deus através da adoção? Quando nós falamos muito a respeito de todos somos filhos de Deus, eu creio muito naquela questão que a Bíblia nos ensina quando ela nos fala que nós somos enxertados na videira. Então, os adotados por Deus, eu penso muito no sentido de que todos nós fomos redimidos pelo Senhor, fomos regenerados em Cristo Jesus e nós nos tornamos, a partir de então, filhos de Deus. Porque até então todos nós somos criaturas de Deus. Então, a partir desse momento que o Espírito Santo ele nos justifica por Deus mediante a cruz de Cristo, que somente tudo é através de Cristo Jesus, o Senhor Deus ele nos olha através das lentes de Cristo, porque nós somos vistos como filhos da ira de Deus. Então é complicada essa situação. Então, quando nós vemos aqueles que foram declarados justos por Deus, nesse tempo nós somos adotados como os filhos de Deus. Do contrário, ainda nós somos como criaturas de Deus. Então o apóstolo Paulo ele nos escreve, quando ele fala na carta dos Romanos, no capítulo 8, ele nos escreve algo muito legal. Ele fala que os crentes que receberam o Espírito de adoção aqui são agora guiados pelo Espírito de Deus. Eu anotei aqui sobre Romanos capítulo 8, eu vou ler aqui pra gente. Ele vem dizendo assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus, que não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estares em temor, mas recebeste o espírito de adoção como filhos. Então, pelo qual nós clamamos, Abba Pai, o paizinho querido, o meu papai, como uma criança, né? Papa. Então, nesse tempo, o mesmo Espírito, ele testifica que nós somos filhos de Deus, que testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. E aí, mais à frente ainda, em Gálatas, no capítulo 4, aí, o mesmo apóstolo, ele também vem falando isso, ele vem descrevendo isso, que Deus ele envia o seu Filho Jesus na plenitude dos tempos. Para quê? Para redimir os que estavam debaixo da lei. Ele diz assim o texto, olha: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus envia seu Filho para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos, e porque sois filhos, Deus envia o vosso Espírito Santo, o coração do seu Filho, que clama, Abba Pai. E a outra pergunta que você perguntou aí é através do caráter da adoção. Penso eu o seguinte, que a adoção ela é uma bênção decretada por Deus. É muito bom, é uma bênção você ser adotado nesse sentido por Deus. Aí eu vou lá em Efésios, no capítulo 1. Ele vem dizendo assim, ó, significa que a adoção faz parte, eu penso muito, faz parte do decreto de Deus. Então, é um caráter de Deus essas questões todas, que a Bíblia diz assim, ó, Deus nos escolheu para sermos santos, sermos irrepreensíveis perante Ele, em amor. Deus nos predestinou para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo.
Através disso vem o quê? O segundo beneplácito da sua vontade, segundo a tua misericórdia, segundo a tua vontade. Então significa agora para nós, desse texto, que a base da adoção não está em nós. A base da adoção, ela é através de Deus. Deus é a base de toda adoção. Ele é o centro de todas as coisas. Cristo Jesus. Em nossa sociedade, ainda há muito preconceito ao tema da adoção, né? Principalmente relacionado à idade, genética e origem. Nós temos exemplos de adoção na Bíblia? Se sim, como essas adoções impactaram ao decorrer da história? A questão da adoção, ela é uma bênção na vida das pessoas. Tanto daqueles que são dos pais que, por algum motivo ou outro, eles não conseguem que os seus filhos biológicos sejam criados por eles mesmos, quanto aqueles que estão orando, às vezes, no sentido de que eles não têm nenhuma condição de ser pais. Então, a adoção, ela é uma bênção. Na minha família tem o exemplo de adoção. O meu irmão número 3, eles não podem ter filhos. Nós somos em 4 irmãos e eles não podem ter filhos. E eles adotaram uma criança, uma menina, com 1 ano e 5 meses. Hoje ela tem 14 anos. E para nossa família não há nenhuma separação por ela ter sido adotada ou não. A avó chama de neta, ama os filhos, os irmãos, né? Que no caso os tios dela, por parte da nossa família. Não tem, nunca mais houve, ela já faz tanta parte da família que não há separação para nós. Então é uma bênção na vida do adotado, é uma bênção na vida de quem adota. Então isso é uma questão muito, muito legal. E a Escritura ela fala sobre uma forma bem favorável acerca da adoção. Aí a gente vai na história de Êxodo, no capítulo 1, onde existia aquela mulher que se chama Joquebede, onde ela estava uma hebreia, né? Ela era hebreia. Ela dá a luz lá ao menino, que nós sabemos que seria o nome de Moisés, e de repente ela não tem condição de criar o menino por decreto do rei, que o rei iria matar todos os machos, para que houvesse ali um censo, para que houvesse, como que diz, controle de natividade, né? Que eles estavam lá fazendo esse controle. E de repente, essa mulher se vê numa situação que ela queria salvar o filho dela. O que ela faz? Faz um cesto, coloca o betume no cesto, coloca no rio. E a filha de Faraó, então, encontra esse menino. E o destino que Deus vai traçando a essa história é que essa criança ela é resgatada pelo próprio reinado ali, pelas questões da filha de Faraó. E de repente, então, se torna Moisés. Conduzido pelo Senhor, o plano de Deus não foi frustrado. Tudo conduzido ali. Então, o livro do Êxodo traz essa história para nós como uma história fantástica. Uma história que você fala assim, como vai terminar você ler nesse livro? História na vida de Moisés, pô. Olha que legal. Quem foi Moisés na palavra? Então você pega o livro de Esther, você vê que tem uma menina chamada Esther, a linda garota que se chama Esther. O que acontece com ela? Os pais morrem. A partir da morte dos pais, quem cria Esther? O primo. Então está dentro da parentela, dentro da família. Ela é criada. Quem se torna Esther? A rainha Esther. Então, são grandes exemplos do Velho Testamento. E quando se chega a partir do Novo Testamento, quem você lembra? Jesus. Jesus nascido de mulher, nascido pela lei e vem sendo criado por José. E o mais lindo de tudo isso é que ninguém conhecia José como padrasto ou pai adotivo de Jesus. Não. Quando você chega em Mateus no capítulo 15 ali, no capítulo 13, a partir do versículo 54, você vê que Jesus ele chega ensinando nas sinagogas. Aí alguns dos fariseus eles olham e falam assim, mas esse não é o filho do carpinteiro? Eles olhavam José como o pai de Jesus. E na verdade nós sabíamos que ele foi concebido pelo Espírito Santo. O Espírito Santo aparece a José, conversa com José e orienta José. E José então aceita aquilo pela graça de Deus. E o interessante que eu acho bonito também, sabe o que é nessa questão? É que os filhos eles tendem a imitar os seus pais.
O pai que às vezes ele é caminhoneiro, o filho ele se apaixona pela profissão e vai também seguir os passos do pai. Se o pai é médico, ele acaba se apaixonando por aquilo, porque às vezes o pai fala com tanta intensidade, com tanta vive aqueles dias, e os filhos tendem a imitar os seus pais. Jesus ele se torna carpinteiro, assim como José o educou, o ensinou, deu ele um lar, agraciado por Deus, pelo Espírito Santo, na família de José e Maria. E Jesus é o grande movimento, a gente vê um grande motivo de nós celebrarmos também a questão da adoção. Gente, é fantástico uma história dessa. Se você para pensar essas histórias, você vê, cara, que barato esse negócio de adoção. Precisamos orar, precisamos intensificar na vida de cada um e a igreja se despertar também para esse momento, para que nós possamos compreender e ser discipuladores de crianças e famílias que às vezes estão tão desestruturadas, tão sem esperança, trazer a esperança através de Cristo Jesus. Verdade, porque às vezes nós lemos, né, a palavra e não nos atentamos, né, a esses detalhes, né? A partir dessa narrativa bíblica que nos mostra que Deus nos escolheu como filhos sem direito algum a essa paternidade, hoje somos adotados por Ele, né? O que a Bíblia nos diz sobre quem é o órfão e o que deveríamos mudar na nossa perspectiva em relação a ele? Leandro, a questão a gente chama de doutrina da adoção, ela é uma verdade maravilhosa para uns e ela é terrível para outros. Por quê? Porque não existe órfão espiritual. E ela também vai quebrar toda barreira na questão onde se diz que todos somos filhos de Deus. Na verdade, nós não todos somos filhos de Deus. É como lá no início nós começamos. Nós somos redimidos pelo Espírito Santo, por Cristo Jesus. Nós aceitamos a condição de sermos cristãos. Cristo nos alcança e nós nos tornamos filhos. Mas só que não existe órfãos espirituais. Ou você há de, a mesma palavra ela vem nos ensinando que ou você há de agradar no Senhor e desagradar a outro. Não tem como você servir a dois senhores, a dois deuses. Ou você é escravo de Cristo para a liberdade, foi Cristo nos libertou. Ou você será escravo do inimigo, Satanás, o diabo, né? De qualquer forma. Então não vai existir essa questão de órfão espiritual. O homem, na verdade, ele é um homem caído, ele é filho da ira. E como ele é filho da ira, Efésios no capítulo 3 nos falando sobre isso. Tem um texto aqui, você quer ver? No capítulo 2 de Efésios, ele fala assim, ó, entre os quais todos nós antes andávamos nos desejos da nossa carne. Ou seja, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E eram, por natureza, filhos da ira. E outros também. E como os outros também. Isso faz com que se nós vivemos nesse momento, desta forma, com essa natureza pecaminosa, isso vai nos direcionar que nós somos filhos do inimigo. Que nós não tivemos um coração regenerado, nós não tivemos uma vida transformada. Então não existe órfãos espirituais. Nós precisamos entender isso. Ou nós somos filhos de Deus, ou somos filhos de Satanás. O problema é que nós somos salvos da ira de Deus. O próprio Deus nos salvou da sua ira, através da cruz. Ele nos enxerga, volto a dizer, através das lentes de Cristo. Então, através de Cristo, nós somos redimidos e nos tornamos filhos. Do contrário, nós não seremos filhos. Entendi. Atualmente, há cerca de 34 mil crianças e adolescentes em abrigos espalhados pelo Brasil, né? A partir desses números, fica claro que nós, cristãos, estamos negligenciando uma ordem de acolher ao órfão conforme Tiago 1,27, né? Que Deus, né, vai nos orientar que devemos cuidar dos órfãos, das viúvas, né, e suas atribulações. Na sua opinião, se as igrejas cristãs vivessem a adoção conforme o ensinamento bíblico, esses números poderiam ser diferentes? E qual seria o impacto na sociedade? É uma questão de matemática, né? Vamos fazer a matemática. O que acontece? O IBGE, no ano de 2020, em plena pandemia, ele fez uma pesquisa, e nessa pesquisa abre-se 14 mil igrejas por ano no Brasil. Olha a matemática, 34 mil crianças e órfãos em estado de orfandade, não é isso? São 14 mil.
A Datafolha fez uma pesquisa em 2020 que nós somos hoje 31% da população brasileira. Desses 31%, nós alcançamos 65 milhões de cristãos no Brasil. Então, faltaria crianças para ser adotadas, se a igreja tomasse uma posição. Faltaria crianças. Gente, vamos fabricar crianças que nós não queremos adotar. Está faltando aí no mercado. Mas ainda aquilo que lá no princípio você falou, sobre a questão da desigualdade, do preconceito, das idades, porque alguém chega no abrigo e fala assim, eu quero uma criança produzida, né? Ela tem que ser com os cabelos cacheados, de preferência louro, os olhos azuis, né? Que não tenha defeitos. Então, a gente ainda percorre esse percurso que é terrível para nós hoje. Então, se você faz a matemática, faltaria crianças hoje. Isso é um papel que a igreja poderia, obviamente, assumir. Se cada um cumprisse o papel de igreja, se cada um cumprisse o papel cristão, realmente sanaria esse problema. Leandro, eu não acho que seria só sanado esse problema dos órfãos, não. Eu penso muito sobre o impacto, o impacto na sociedade que você perguntou, seria notório porque uma criança que tem um lar, uma criança que tem uma educação cristã, fundamentos bíblicos, ela torna-se outra criança. O que acontece é o seguinte, eu creio muito na questão que muitas situações estão na mão da igreja. Nós vivemos uma pandemia há muitos anos, na qual a gente às vezes não vira os nossos olhos para ela, que é a pandemia das drogas, do crack, a pandemia da Cracolândia. Se você pensar sobre a Cracolândia, só um parênteses aqui sobre o que pode mudar, que está na mão da igreja, e pode mudar situações, é que eu penso muito que as drogas, se o governo estadual, o governo federal, ele mobiliza e coloca na mão da igreja algumas autoridades, ela põe na mão da igreja, por exemplo, a vida da sociedade, na sociedade sobre as drogas, ela tem um grande avanço em resolver. Ninguém vai conseguir resolver o problema da Cracolândia se não for a igreja. Então eu penso que vai trazer um impacto muito grande. A Cracolândia em São Paulo começou em 94. Ela começa com 30 mil pessoas na rua. Hoje, em 2019, 2020, ela tem 56 mil na rua. Cada governo que entra, eles entram com uma solução. Eles vêm com braços abertos, depois vêm com redenção. Trouxeram outro, aí sai um governo, entra outro governo, recomeço. Aí o outro governo é mais truculento com a polícia. O governo último agora, acabamos com a Cracolândia. Não, ele não acabou, ele migrou a Cracolândia. Então, aí nasce a Cristolândia. Então, se o governo coloca nas mãos da igreja, a igreja tem a solução. Da mesma forma, a igreja também pode ser solução para os adultos. Ela pode trazer a solução para essas crianças que estão em situações mais complicadas. Então, eu penso sim, que pode ser a solução. Lá no Paraná, né, que os orfanatos foram esvaziados através da igreja, que as igrejas foram se mobilizando, e é um grande exemplo. Quer dizer, quem é que sabe dessa notícia? Poucas pessoas. Então tem que se divulgar, tem que ir lá, tem que estudar, tem que ver o que está acontecendo, para que a igreja possa se mobilizar, agir com misericórdia. Nós precisamos de ter um coração misericordioso. Não só para a questão da orfandade, mas para a questão dos moradores em situação de rua, para aqueles que estão vivendo na Cracolândia. A igreja tem a solução de muitas coisas, porque nós conhecemos aquele que é o nosso libertador. Cristo é a solução de todas as coisas. Então a sociedade poderia ser diferente quando ela é estudada através de Cristo, quando ela é orientada através de Cristo, quando ela é educada através de Cristo. Então eu penso muito sobre isso. E a questão matemática, 34 mil, nós somos 65 milhões de evangélicos, 31% hoje da população. O que nós estamos fazendo como igreja? Nós estamos apenas construindo templos suntuosos, preocupados com nossos próprios dias e gastamos nossos dias com coisas que são às vezes fúteis, são vãs,
que um dia vai virar lixo, vai virar sucata. Tudo vai ficar aí, com a volta de Cristo. Verdade, é verdade. Bem esclarecedor, né? Se deixar é assunto, né, para horas, né? Verdade? É verdade. Pastor, agradeço muito. Enriquecedor, né? É verdade. Pastor, agradeço muito a colaboração. Deus continue abençoando seu ministério, sua família, sua vida. Foi um tempo assim, de extrema relevância, né? De esclarecimento, né, acerca desse tema. E se você ainda ficou com alguma dúvida, por favor, comente que nós vamos responder. Compartilhe, né, esse vídeo para que possamos mobilizar outros cristãos, outras pessoas e naturalizar ainda mais esse tema em nossa comunidade. E fique atento aos próximos vídeos que iremos conversar melhor acerca de outros assuntos e acerca do Projeto ABA também. Um abraço.